Este é um podcast do Working Freelance. Silvana de Oliveira entrevista o Dr. Mário Augusto Melé, juiz federal do trabalho, empregado e empregador, diante do Covid-19. Um apoio da Just Arbitration, a sua Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem. Just Arbitration, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. É a forma mais rápida e prática de resolver um conflito judicial. Just for All. Doutor, diante desse caos, tudo que está acontecendo do Covid e N de dúvidas, né? O senhor acha que isso vai acabar abalando a economia das empresas? Olha, já abalou a economia das empresas, nós já temos um desemprego recorde no Brasil e o rastro de miséria e destruição que o coronavírus pode deixar num país em desenvolvimento como o Brasil é algo sem precedentes na economia brasileira. De um lado, os trabalhadores em franco desespero e os empresários, pequenos, médios empresários, sem qualquer previsibilidade do que vai acontecer e sem dinheiro para cumprir a folha de pagamento. Então é um momento de extrema dificuldade, muito delicado, e que as medidas provisórias 927 e 936 vieram para tentar preservar esses empregos. O que o senhor pode dizer sobre essa medida provisória que permite a suspensão de contrato e o corte salarial? Como é que as empresas e os funcionários ficam nessa hora? A medida provisória 936 previu a possibilidade da redução de salário por parte da empresa para dar um fôlego para as empresas não falirem e, ao mesmo tempo, reduzir na mesma proporção a jornada de trabalho, o tempo de trabalho por dia do trabalhador. Nesse caso, havendo a redução de jornada e de salário, o governo federal entra com dinheiro para complementar parte da folha, para complementar parte do salário do trabalhador a fundo perdido. Nunca houve isso antes na história do país. Não se trata de um empréstimo, pequeno, microempresário não vai precisar fazer um empréstimo, um financiamento no banco, para ter que devolver depois. O governo federal está entrando com dinheiro vivo a fundo perdido. E aí estão elencadas as regras para que isso aconteça, são regras bastante simples, na verdade, que havendo a redução da jornada e do salário, o governo entra com o dinheiro na folha de pagamento para ajudar a pagar, a complementar o salário do trabalhador. Doutor, hoje de manhã eu vi no jornal que o Bolsonaro está com um decreto para que as pessoas voltem a trabalhar. Como é que as empresas e os funcionários, eles ficam com esse medo iminente de contaminação nessa hora? Eles podem se recusar a trabalhar, não indo? Qual as sanções que a empresa ou o empregador pode acabar sofrendo em relação a isso? Veja, quanto a um decreto do presidente Bolsonaro de retorno ao trabalho, isso não passa de especulação. Não tem nada de concreto. Absolutamente nada de concreto. Muito pelo contrário, a orientação do ministro da Saúde do Brasil, Dr. Mandetta, é para que as pessoas permaneçam em casa. E aí cada estado, cada município tem o seu decreto. Então, se houver um decreto federal determinando uma coisa e um decreto municipal determinando outra, vai valer o decreto mais específico. Agora, não existe, já está se falando sobre a possibilidade de um decreto de se voltar ao trabalho, mas não há nada disso. Não há nada de concreto, não há nada de real. Por enquanto, as pessoas estão em casa, isoladas, no isolamento social para se proteger do vírus, e o governo federal está entrando com 200 bilhões de reais. É uma cifra impensável. 200 bilhões de reais para não só complementar o salário dos trabalhadores, que vão ter a renda reduzida nas empresas para preservar a existência das empresas, bem como com uma ajuda financeira para os autônomos, de R$ 600 por mês durante 3 meses, que vai atender o MEI, que vai atender o autônomo, a mãe chefe de família e o trabalhador intermitente que esteja com o contrato inativo. Então, quando se fala, o presidente Bolsonaro quer botar todo mundo para trabalhar de volta. Na verdade, é o contrário. Ele assinou 2 medidas provisórias
liberando 200 bilhões de reais justamente para as pessoas poderem ficar em casa. Eu tenho visto, pelo menos acho que aqui no Paraná, mas eu acredito que isso está acontecendo no Brasil todo, a demanda muito grande de demissões. Como é que isso está ficando para o mercado, questões até de processos trabalhistas? O acordo ainda está sendo a melhor forma de se negociar? Olha, sempre a negociação, o acordo, o diálogo é melhor do que uma boa demanda judicial, né? Nós temos, naturalmente, um índice elevadíssimo de dispensas sem justas causas que foram aí praticadas por conta dessa crise sem precedentes que vive o Brasil. As pessoas que estão sendo dispensadas, elas têm direito a sacar o FGTS, têm direito a dar entrada nas parcelas de seguro-desemprego e também a receber a multa da empresa de 40% sobre o saldo de FGTS. Mas há um esforço da sociedade brasileira, há um esforço do governo federal, através da medida provisória 927 e a medida provisória 936, para a preservação dos empregos. E esse esforço concede várias ferramentas para o micro, para o pequeno empresário, manter os seus trabalhadores no quadro de empregados, seja com redução de salário e jornada, em que o governo entra com dinheiro também para ajudar, né? Não é empréstimo, é dinheiro a fundo perdido, seja com a possibilidade de suspensão no contrato de trabalho por até 60 dias, em que o trabalhador ficaria em casa e o governo também pagaria o valor que ele teria direito ao equivalente de uma parcela do seguro-desemprego pelo período que durar a suspensão no contrato de trabalho, que seria de no máximo 60 dias. Tá? Ou seja, se preserva o vínculo empregatício nesse caso. Doutor, gostaria de saber se você poderia deixar alguma orientação, algum recado, tanto para os empregadores e empregado, nessa hora de dúvidas, de confusão e de incerteza. A principal orientação que a gente pode dar agora é que as pessoas não tomem nenhuma decisão de maneira impensada, não tomem decisão com a cabeça quente, não tomem decisão num pico de estresse, né? Você não precisa tomar uma decisão exatamente hoje sobre um tema permanente na empresa, que, por exemplo, são os contratos de trabalho, a sobrevivência da própria empresa. Você pode tomar essa decisão amanhã, depois de amanhã, ou daqui 4 ou 5 dias. Isso não vai alterar muito a consequência das coisas, né? Então, você pensando melhor, refletindo melhor, eu tenho certeza que vai tomar uma decisão mais adequada. O ideal nesse momento seria conceder férias aos trabalhadores. E a medida provisória 927 prevê que você pode adiantar férias, mesmo para aquele trabalhador que não tem o período aquisitivo completo. A medida provisória prevê ainda que você vai pagar as férias apenas no 5º dia útil do mês subsequente. E o terço de férias só lá junto com o 13º no dia 20 de dezembro. Então você vai ter um alívio de caixa, né? Para quem aí é microempresário, pequeno empresário, e o trabalhador tem preservado o seu vínculo de emprego estando em férias e recebendo, inclusive, o valor das férias, mas no 5º dia útil do mês seguinte, e o terço de férias lá junto com o 13º, uma vez que essas férias, na verdade, estão sendo adiantadas, né? Então, você ganhando aí 30 dias de férias, haverá como você acompanhar melhor as notícias, o desenrolar, o desenvolvimento dessa terrível doença, o Covid-19, e a gente conseguirá ter um cenário mais claro dentro de mais alguns dias em relação aos cenários possíveis que estão acontecendo no país. Então, na verdade, como dito, não há nenhum decreto que obrigue as pessoas a voltarem ao trabalho. O que está funcionando no Brasil hoje são os serviços essenciais, que são definidos por uma lei específica federal e também por decretos
estaduais e municipais. Não há, repito, nenhum decreto que determine a volta ao trabalho das pessoas nesse momento. E para as pessoas que estão trabalhando na indústria, na construção civil ou em qualquer outro tipo de empresa que atenda a necessidade essencial, nós temos a Lei 13.979, de fevereiro desse ano, que determina que as empresas devem manter o afastamento dos trabalhadores no ambiente de trabalho, devem proporcionar EPIs, álcool gel, orientação para que lavem as mãos e que, se o trabalhador apresentar qualquer tipo de sintoma, deva ser imediatamente encaminhado ao serviço médico, sob pena inclusive de responsabilização da empresa. Então, essas regras já existem, estão preconizadas numa lei que foi publicada em fevereiro desse ano, né? E repito, no momento não há nenhum decreto que obrigue as pessoas a voltar ao trabalho, salvo aquelas que atuam em atividades essenciais.